Olá, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você está aqui. Hoje, segunda-feira, dia 20 de novembro, o ano está terminando e as misericórdias de Deus continuam abençoando a sua vida através do Amanhecer com Jesus, com a sua palavra. E hoje eu quero convidar você para, junto comigo, acrescentar nossa fé na palavra do Senhor. O pão vivo que desceu do céu é a palavra do Senhor. Não sei o que tem acontecido com a sua vida, com o seu labutar, como diz o caipira, mas uma coisa eu quero dizer para você. Deus enviou seu filho Jesus para estar ao seu lado através da sua fé. Em todos os confins da terra, Ele está contigo, Ele não te abandona. Seja qual for a sua luta. Na verdade, a luta não é nossa, a guerra não é nossa. Ele sempre guerreia por nós. Amém? E eu quero, nesta manhã, convidar você para, junto comigo, trazermos a nossa fé de encontro com a palavra do Senhor. Fica com até o final. Quero estar orando por você. Amém? Mas eu quero convidar você, desde já, não se esqueça de dar o like, porque é muito importante a sua participação quando você dá o like aí no canal, para nós alcançar mais vidas através da palavra do Senhor. Dê o seu joinha, escreva alguma frase nas notificações aí, né? Nas notificações, faça o seu pedido de oração, amém? E compartilhe. E você que não é inscrito, se inscreva no canal. Você que já é inscrito, convida outras pessoas para se inscrever, para que o canal possa crescer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nunca se dê por vencido. Esse é o tema da palavra de hoje. Nunca se dê por vencido. Sabe por quê? Porque você não nasceu, né, para ser perdedor, mas sim nasceu para vencer. Porque aquele que nos deu a fé, a esperança, o amor, ele faz de nós mais do que vencedor. Amém? Então, eu convido você para que você entenda que você não é uma perdedora e nem um perdedor. Amém? Acontece às vezes as coisas, né? Nós estamos sujeitos, a Bíblia fala que o sol, a chuva, né, cai para o justo e para o injusto. Acontece, mas para você ser perdedor, não. O apóstolo Paulo, ele saindo para ir ajudar o povo, os pobres ali, e também quando ele foi preso lá em Roma, a Bíblia diz que ele foi preso, né? Mas ele não se deu por vencido. É tanto que ele escreveu na sua segunda carta aos Coríntios 4, versículo 8, ele diz: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados. Então você não está só. Não está só. O Senhor é contigo. E eu convido você hoje para, junto comigo, ler a palavra do Senhor que se conta no livro de Romanos. Romanos, capítulo 8, versículo 37, diz a palavra do Senhor: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. Seja qual for, meu irmão, seja qual for a situação que você esteja passando, você é mais do que vencedor, porque você não nasceu para ser perdedor. Amém? Você crê nessa palavra? Por todas dessas coisas, somos mais do que vencedor por meio daquele que nos venceu. Então, o apóstolo Paulo passou perseguição, foi preso, né? Mas Deus sempre estava com ele para enfrentar todos os desafios. Deus está com você para enfrentar qualquer que seja os desafios. Acima de todas essas coisas, você é mais do que vencedor. Você sabe o que significa a palavra vencedor? Aqui, o que quer dizer, qual é a diferença que tem do vencedor por mais do que vencedor? Então, veja bem, a palavra vem dizer aqui, por essas coisas, somos mais do que vencedor. Para isso, nós precisamos voltar aqui um pouco e vermos aqui o versículo 35, né?
o 35 e o 36, quando ele vem dizer assim: em quem nos separará o amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. O amor de Deus sobre a sua vida, para você ser mais do que vencedor, é isso aqui, né? O que é que pode separar? Nada pode separar. O versículo 36 diz: como está escrito, por amor de ti, somos entregue à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas ele conclui dizendo no 37, mas acima de todas essas coisas, somos mais do que vencedor por meio daquele que venceu por nós. Então, você não é apenas um vencedor, você é mais do que vencedor. Por quê? O significado que nós podemos tirar, a diferença, vencedores e mais do que vencedores. Primeiro, vencedores vence com as suas disciplinas, coragem, desafio, esforço. Esse é o vencedor. Ele está numa maratona, né? Agora no final do ano vai ter. Então, o ganhador é aquele que chegar primeiro. Esse é o vencedor. Agora, mais do que vencedor, quem é mais do que vencedor? O mais do que vencedor, ele nunca se dá por derrotado. Esse é o mais do que vencedor. Ele nunca se dá, por mais que seja a luta, ele não se dá por derrotado. Vencedores é aquele que verdadeiramente não desiste, mas persiste, né? Esse é mais do que vencedor. Vencedores é reconhecido, o vencedor é reconhecido com medalhas, né? O vencedor, ele é conhecido por medalhas, né? É reconhecido pelos homens, né? É reconhecido pelos homens, ganha troféu. Esse é o vencedor, porque venceu. Agora, mais do que vencedor, que é você, ele é reconhecido por Deus. Reconhecido por Deus. Nós somos reconhecidos não é pelos homens, não é com o troféu que os homens dão. Mas sim, nós somos reconhecidos por Deus. Você crê nessa palavra? O vencedor é reconhecido pelo homem, ganha troféu, ganha medalhas, né? Reconhecido pelo homem. E o mais do que vencedor, ele é reconhecido por Deus. E o que é que ele ganha? A coroa da vida eterna. Amém? Você pode dar um amém aí? Glória a Deus. Nós somos mais do que vencedor por meio daquele que venceu em nosso lugar. Então, ganhamos a coroa da vida. Vencedores, eles são esses que ganham os troféus, mas o mais do que vencedor, ele é reconhecido por Deus, né, para ser coroado, aleluia, com a coroa da vida, mais do que vencedor. É lá em cima, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você tem fé? Então, se você tem fé, é a tua fé que leva você à vitória, né? E lá em 1 João, capítulo 5 de João, a Bíblia diz que todos que é nascido de Deus vence ao mundo, e a saber a sua fé. Então, não tem como você ser mais do que vencedor com fé, ou aliás, sem fé. Você não pode ser mais do que vencedor sem fé. Às vezes você é até vencedor, né? Sem fé. Você pode até ser vencedor. Aconteceu, né? Uma coincidência, você venceu. Mas mais do que vencedor, você tem que ter fé. Você tem que acreditar no Deus que você serve. Aí você passa a ser mais do que vencedor por meio daquele que venceu por você. E a saber a sua fé, como diz aqui o apóstolo João. Mais do que vencedor em Cristo Jesus. 1 João capítulo 5. Aquele que é nascido de Deus vence. Ele não perde. Ele não nasceu para ser perdedor. Você não nasceu para ser perdedor. Você nasceu para ser vencedor. Em nome de Cristo Jesus. A Bíblia fala que o vencedor, ele às vezes duvida, né?
mas acontece ainda, né, de Deus dar a bênção para ele vencer. Mas vencer, talvez, para ganhar uma medalha, para ganhar um troféu, para ser aplaudido pelos homens. Não, seja mais do que vencedor. Não se dê por vencido. Não se dê por vencido. Aleluia. Não se dê por derrotado. A Bíblia, a história de dois boxeadores na época do boxe, Mike Tyson e Orlando Holyfield, a história conta, né, tem uma história deles aí, né? Para quem assistia naquela época os boxes, de madrugada. Mike Tyson era o super campeão, não perdia para ninguém, né? E um dia ele estava perdendo a batalha para Orlando Holyfield, e ele viu que ia perder, ele mordeu até a orelha de Orlando Holyfield. Rolando, ele é um homem evangélico, então não teve como continuar, né? Foi cancelado aquela batalha, aquela luta ali, mas marcou outra luta. E Orlando Holyfield falou assim: eu vou vencer, né? E aconteceu a outra luta. E Orlando Holyfield bateu em Mike Tyson, mas ele deixou uma frase. Ele falou lá em cima do ringue, ele falou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo ao Filipenses, 13, ele falou ali, né? Ele falou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode. Basta você crer, botar em prática. Seja otimista. Nunca seja pessimista. Seja otimista. Às vezes as pessoas não têm o êxito naquilo que ele vai fazer, naquilo que ele tem vontade de fazer, porque ele não é um otimista, ele é um pessimista. Então eu te aconselho hoje, nunca seja desanimado, seja animado, tenha fé, não seja pessimista, mas seja otimista. A diferença do pessimista para o otimista. O pessimista, ele crê naquilo que ele está vendo. Mas o otimista, ele crê mesmo sem ele não estar vendo. Amém? O pessimista, ele vê a sua vitória na oportunidade. Isso é o pessimista. Ele só vê a sua vitória, o seu êxito na oportunidade. Não, aqui está fácil, aqui é comigo mesmo, aqui eu não tem como eu perder. Esse é pessimista. Agora, seja otimista. O otimista, ele vê, né, a sua vitória na dificuldade. Você pode dar um glória a Deus? Na dificuldade. Por quê? Porque ele é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você está entendendo essa palavra de hoje? É para você, para a sua vida, para você colocar dentro de você e dizer: eu sou mais do que vencedor, porque eu sou otimista, né? E eu tenho fé, eu acredito, eu quero vencer, e você vai vencer. Vença, vai à luta até o fim, porque Deus é contigo. Então, eu quero que nessa manhã que você receba essa palavra em nome de Cristo Jesus. Não desanime, tenha fé, vá até o fim. Escute esse conselho que eu te dou hoje. Seja pessimista e não, seja otimista e não pessimista. Acredita que há um Deus que batalha por você, por mais que seja a sua luta. Essa guerra não é sua. O mesmo Deus de Josafá é o Deus que é com você. Por fim, escute. Não sei quais é as suas lutas, né? Qual é a sua peleja, mas uma coisa eu sei: o Deus de Israel, ele está contigo. Seja estrategista. Seja estrategista. Lute, né? Batalhe, né? Com a força que você tem, com as armas que Deus te dá para você. Seja estrategista também. Né? O apóstolo Paulo, ele fala isso em suas cartas. Né? Seja estrategista. Faça de fraco para ganhar os fracos. É assim que ele fez. Seja estrategista. Lute com as armas que Deus te deu. A Bíblia diz lá em 2 Samuel que Davi, ele foi lutar com Golias. E Golias veio com espada, veio com lança. Mas Davi
como mais do que vencedor que ele cria, ele foi contra Golias, né? As armas deles foi apenas 5 pedinhas e só usou uma na sua funda, né? Na sua funda. E ele balançou, rodou e deu no meio da testa daquele que desafiava Golias. Não olhe para o tamanho da sua luta, não olhe para o tamanho do gigante. Não olhe. Olhe para os montes de onde vem o socorro vem do Senhor. Nem os montes podem te dar a vitória, mas lá dos montes vem o socorro que é do Senhor. Então não olhe para o tamanho do gigante. Davi nunca chamou Golias de gigante. Ele nunca chamou Golias de gigante. Você sabe por quê? Porque o gigante não era Golias, mas o gigante era Davi. 2 vezes Davi chamou ele, né, de circunciso. 2 vezes de circunciso. E 5 vezes chamou ele de filisteu, mas de gigante não. Davi não olhava para Golias pelo tamanho dele. E então Golias vinha com espada e vinha com lança. Mas Davi falou, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Receba essa palavra nessa manhã. Eu deixo essa palavra com você, em nome de Cristo Jesus. Eu quero orar por você, quero orar pela sua casa, sua família, sua vida. Quero orar por você. Coloque aí nos comentários. Sou mais do que vencedor, por meio daquele que venceu por mim. Amém? Coloque aí nos comentários, coloque aí os pedidos de oração, porque eu estou sempre olhando lá nos comentários. Coloco alguma frase, mas não se esqueça de escrever-se assim, eu sou mais do que vencedor, porque há poder na sua palavra. Você não nasceu para ser perdedor, porque o que é nascido de Deus vence o mundo, a saber, a sua fé. Que Deus te abençoe com essa palavra, sua casa, sua família. Tenha uma segunda-feira abençoada em nome de Cristo Jesus. Ora pela minha vida, sou o pastor Arilton aqui de Uberlândia, Minas Gerais. Ora pela minha vida, né? Estou fazendo uma bateria de exames, né? Eu me sinto bem, mas estou me cuidando mais e mais, né? Vou fazer exame de catarata, né? Raspar de próstata, e o resto, Deus está no controle. E eu conto com as suas orações. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Vamos orar? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, louvado seja teu nome. Assim como o Senhor foi com Paulo, meu Deus, ali preso em Roma, meu Deus, e ele disse que tudo somos atribulados, mas não desamparados, perplexos, mas não desamparado. O Senhor seja conosco, Pai. Abençoe a minha vida, a vida desse irmão, em nome de Cristo Jesus. Ó Deus, porque por mais que seja a luta, por mais que seja, nós possamos ser atribulados, mas a tua palavra diz que nós não seremos angustiados, né? Perplexos, mas não desanimados e nem desamparados, porque o Senhor é conosco. Por mais que sejamos perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, porque o Senhor é conosco. Abençoe, meu Deus, essa pessoa que está ouvindo essa oração. Seja qual for a situação, meu Deus, o Senhor vai agora de encontro à sua vida. Seja na área emocional, na área espiritual, na área financeira. Meu Deus, que eles sejam estrategistas. Cada luta, cada uma dessas, ó Deus, ele tenha a sua estratégia para lutar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, abençoa. Abençoa essa mulher, abençoa este jovem, abençoa este homem que está ouvindo esta oração. Meu Deus, em nome de Cristo Jesus. Abençoa os enfermos, todos que estiverem passando por enfermidade, em nome de Cristo Jesus, ser curado, em nome de Cristo Jesus, porque há poder nesse nome. E a palavra do Senhor diz, que Jesus diz, tudo quanto pedir, pedis em meu nome. E o Pai do céu assim escutará e abençoará. Que o Senhor abençoe este homem, as pessoas, esta mulher que está ouvindo esta oração, essa palavra nessa manhã, em nome de Cristo Jesus. Dá a vitória para ele. Que ele e ela seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que ela seja otimista em nome de Jesus Cristo. Porque o otimista, ele vê
a sua luta, mas também ele vê a sua vitória através da dificuldade. Já o pessimista, ele vê na facilidade. Mas nós somos otimistas, nós cremos, meu Pai, que nós não estamos só. Em nome de Cristo Jesus, abençoa, receba essa oração, meu irmão. Em nome de Cristo Jesus. Amém e graças a Deus.